Vamos ao Rio de Janeiro. A Aline Peçanha está conosco, acompanhando o julgamento do caso Marielle e Anderson Gomes. Oi, Aline, como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Exatamente, foi retomado, inclusive, agora há pouco, esse julgamento de Rony Lessa e de Élcio de Queiroz, e agora está acontecendo, então, a réplica da acusação. A gente deixa aqui claro para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que mais cedo tiveram as alegações finais, primeiro da acusação e depois da defesa. A defesa tentou tirar os qualificadores, ou seja, aquilo que acrescenta a pena em relação aos crimes que os réus foram, então, denunciados. O Ministério Público faz agora, então, essa réplica. A previsão de término aí é por volta das 18 horas. A gente explica aqui que durante as alegações finais, o que os promotores tentaram trazer para os jurados foi que Rony Lessa e Élcio de Queiroz tentaram matar todos os ocupantes do carro, inclusive Fernanda, que era a assessora de Marielle. Então, eles entendem que isso aconteceu para que não houvesse testemunhas. O promotor Eduardo Martins chegou a falar, inclusive, que Lessa não teria se arrependido do crime, como ele chegou a dizer, mas que queria apenas se beneficiar pelo fato de ter colaborado para a investigação. Já a defesa insiste, então, em dizer que a tentativa de assassinato era apenas com a vereadora e que o restante simplesmente aconteceu. E eles deixaram claro também, fizeram questão de frisar que o crime não teria motivação política, apesar de Marielle ter sido aí uma vereadora. A defesa de Rony Lessa chegou a dizer que ele deve sim ser condenado, mas pediu que a condenação seja justa. Perfeito. Valeu, Aline. Obrigado. Bom trabalho aí para você. Obrigada, valeu. Valeu. O Zaidan, o Rony Lessa afirmou, entre as várias afirmações, ele disse lá, a Aline falou que a promotoria, claro, não bota fé, mas ele pediu perdão, chegou a pedir perdão, e falou que ficou cego quando recebeu a oferta de 25 milhões de reais para dar conta de Marielle quem estivesse dentro do carro, viu, Zaidan? Pois é, porque, segundo ele, houve primeiro uma consulta para saber se ele toparia matar o Freixo. E ele recusou, dizendo que dificilmente ele encontraria o Freixo sem seguranças, então seria uma ação muito complicada para fazer e escapar. E depois teria surgido, então, a oferta para que ele matasse a Marielle Franco. Interessante que no depoimento, ontem, ele até afirmou que a arma utilizada não foi adequada, que ele deveria ter usado um revólver. Ainda falou, por incrível que pareça, um revólver seria melhor, porque aí eu atingiria apenas a Marielle. Então, a ideia, claro, do que ele disse é dizer que foi um efeito colateral ter acertado o Anderson Gomes. E não era essa a intenção. E hoje o que a gente ouve da promotoria vai em outra direção, que foi intencional e que a ideia também era matar a assessora, que escapou, para não deixar testemunhas. Então aí já há uma contradição. E só um aspecto, Ronald, o depoimento da viúva do Anderson, né? É que, claro, foi tocante, foi muito duro saber o que virou a vida dessa senhora jovem. Aliás, precisam definir, por exemplo, uma situação como essa, né? Se vale aquela estupidez que fizeram na legislação previdenciária. Então, se tem menos de 44 anos e dependendo do tempo de casamento, você não tem a pensão vitalícia, né? E ela, de certa forma, isso pode se caracterizar como um crime em que o Estado deve se responsabilizar, porque é um crime de conotação política. Não foi assalto, não foi um latrocínio, não foi atirou por atirar, não foi um ato terrorista em que você não está nem aí sobre quem será atingido. As vítimas são atingidas ali aleatoriamente. Não, ela era o alvo e por razões políticas. E o depoimento da viúva do Anderson foi porque ela ainda está, e claro, voltando, né, a falar do tema, a abordar aspectos da execução. Aquilo é muito pesado para ela chorou
E foi um depoimento de um peso histórico, realmente histórico, porque ele foi uma vítima lateral, né? O alvo era a Marielle num crime de objetivo político, que tem conotação política e tem causa e motivações políticas, né, Ronaldo? Causas e motivações políticas, e o Anderson era para todo mundo ter entrado no mesmo balaio, né? Mas entrou nessa execução o Anderson e a Marielle. Como descreveu muito bem a Aline Peçanha, com detalhes desse julgamento que acontece pelo segundo dia lá no Rio de Janeiro.